Horário regimental, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa Câmara Legislativa que me tratam com muito carinho e que são muito gentis comigo, companheiras, companheiros da galeria, companheiros da imprensa que estão aqui, as pessoas de Niterói que nos assistem, senhores vereadores de todos os partidos, eu tenho uma importante declaração e menção para fazer nessa noite nessa Câmara. E por isso eu escrevi um discurso para evitar que a emoção da gente ao fazer as coisas prejudique a clareza de raciocínio e a capacidade da gente de dizer o que a gente tem intenção no coração da gente. E as emoções, às vezes, fazem a gente cometer injustiças, e eu tentei me esquivar disso ao redigir o discurso, ao invés de fazê-lo de pronto. Então, por isso, passo a ler em seguida. Nesta noite, preciso falar a todas e todos que me apoiam, aos membros do Partido dos Trabalhadores, nas esferas municipal e estadual presentes nesta sessão, autoridades públicas e militantes. Preciso falar aos trabalhadores da Câmara, que acompanham o dia a dia das sessões, aos senhores colegas vereadores dos diversos partidos. Preciso falar aos colegas da imprensa e, sobretudo, preciso falar com a população de Niterói. Trata-se de uma decisão importante, muito arriscada e fundamental na minha trajetória de luta e de vida. Trata-se de uma escolha que coloca, a partir de agora, a minha permanência como vereador da cidade de Niterói em risco. Todos sabem como dou valor ao exercício desta importante função pública e o quanto lutei para estar aqui. Trata-se de uma decisão muito refletida com os membros do grupo estadual dentro do PT, do qual faço parte. Inclusive refletida com Vladimir Palmeira e com o senador Lindbergh. Uma decisão que será defendida, portanto, por estes e outros companheiros. Todos conhecem a minha história como candidato, que entrava nos ônibus para discutir suas propostas com a população, ou minha disposição de ir para as ruas prestar contas em cima de um caixote. O que quero dizer é que essa é uma noite para se fazer uma declaração difícil, quando olho para trás e vejo tanto esforço acumulado por mim e pelo honrado e corajoso grupo de ativistas que represento, para chegarmos até aqui, na Câmara da cidade, que moramos e que amamos. Meu partido em Niterói, o PT, mantém uma aliança formal com o PDT, decisão esta que respeito e reconheço como legítima. A condução desses assuntos é feita em cumprimento do seu dever partidário pelo presidente do PT, Anderson Pipico, figura que respeito e que gosto. Por muito tempo, sustentei a posição de participação no governo, observando as decisões e o cumprimento zeloso do dever partidário. Apesar da completa subrepresentação e de certas injustiças acumuladas ao longo de um período histórico médio, nós nos mantivemos fiéis a todos os acordos partidários, legítimos e claros, e ao nosso grande carinho com o PT e com seus processos internos. Acredito não ter cometido até hoje atos de indisciplina que justifiquem quaisquer sanções ou críticas no que tange à lealdade partidária. E acredito também que, diante do exercício de um mandato que é para servir ao povo de Niterói, não estou cometendo qualquer infração partidária novamente com a minha declaração de hoje. Trata-se de ter uma posição pública e clara em relação ao governo municipal de Jorge Roberto Silveira. Agora que se completa o primeiro mês de nosso mandato. Um mês do mandato dos cravos, como nós decidimos chamá-lo. Trata-se hoje de responder às pessoas que nos apoiam sobre se vamos sustentar esta aliança adiante e até a eleição, anulando a capacidade de crítica do PT
encolhendo o seu papel diante de um governo que tem sistematicamente fracassado nas mais diversas áreas. Nós defenderemos que o PT saia da aliança com o PDT do prefeito Jorge Roberto para ter candidato próprio. Por sua trajetória na cidade, falar de Jorge Roberto é falar de um personagem da história cultural de Niterói. A marca do pensamento, opinião ideológica e intenção de Jorge Roberto está impressa na realidade que nos cerca todos os dias. Mais que isso, sua relação com a cidade possui caráter simbólico e cultural. E associamos, por exemplo, o maior símbolo moderno da cidade, o MAC, como sua maior obra e realização. Ele fez muitas coisas por Niterói, embora possamos discutir suas prioridades e, em diversas ocasiões, seu método. Ainda assim, seria impossível fazer deste momento um maniqueísmo ou uma irresponsável tentativa de vilanizar um membro do PDT, partido que eu reconheço como parte da esquerda e que ajuda a sustentar a Dilma Rousseff. Esse respeito e reconhecimento não pode, por outro lado, significar medo ou hesitação. E estamos tratando dos rumos de Niterói, da cidade atual, não dos processos simbólicos. Estamos tratando do presente e não do passado. Estamos a julgar duas coisas diferentes. O carinho de memória que essa cidade possui com o prefeito que teve no passado, por um lado, e a progressiva desaprovação e descontentamento que vemos crescer todo dia nas ruas, por outro. Isso significa que o problema entre essa memória histórica de carinho anterior e a situação atual é o próprio governo de Jorge Roberto que tem sido feito e praticado. Esse ato, essa lacuna entre o carinho anterior e a desaprovação e descontentamento atuais são por causa do governo atual. É isso que vemos crescer nas ruas, a profunda decepção do niteroense. Basta conversar sobre trânsito com qualquer um, ou sobre a especulação imobiliária, ou sobre a reação da prefeitura diante da tragédia de abril do ano passado. Em que pese dizer que esses problemas não são simples culpa do prefeito, mas um complexo e longo processo histórico de agravamento dos problemas urbanos da cidade, não dá também para fazer o discurso inverso e dizer que a prefeitura não tem nada a ver com isso, passado 3 anos de governo. Minha declaração diante disso é que, como militante, não posso mais fazer parte da base da bancada de sustentação do atual governo. Não estou enfrentando a posição de meu partido com isso, mas a exemplo do vereador Valdec, estou tomando uma posição política clara, que antecipa inclusive minha defesa, já há muito tempo conhecida dentro do PT, de que devemos ter um candidato próprio e discutir os problemas da cidade durante a eleição. A posição de que o PT, como partido, deve passar à ação de construção de uma alternativa em relação à administração que nenhum petista tem muitos argumentos para defender.